a empresa, independente de tamanho, precisa entender do que a gente está falando. Isso é bastante importante, porque senão ela pode continuar achando que é uma coisa paralela, eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que pôr gente. Então ela tem que entender de fato que assim, isso é uma mudança de modelo. Se você não entrar agora, você pode perder mercado, você vai ter que entrar em maior, né? Enfim, todo esse caminho. Então, o desafio do conhecimento e o desafio da liderança, né? O dono, o presidente, o empresário precisa dar o tom, precisa querer fazer. Então, esses são dois primeiros desafios importantes, né? Podem ser meio conceituais, mas eles são importantes. E simplificar, adorei essa sua palavra, porque senão fica parecendo tudo muito longe. Tal. Como que a gente simplifica, né? Eu acho que assim, a gente precisa entender assim, o que, que faz a empresa. Vai no business da empresa. Você é uma empresa de parafuso? Você é uma empresa de assistência médica? Ah, você, como parafuso, vai olhar o social diferente da assistência médica. Então, assim, a simplificação vem do business. É olhar para o seu business e falar o que, que eu faço, quem é o impacto, qual é o meu principal público, né? O Como é que setor, né, Sônia? A gente falou o isso, tem o impacto do setor setor, né? Qual que é o seu papel dentro do setor, né, que você atua? Não adianta, né, cada a um tem gente seu até propósito. assim, olhar para a verdade da sua empresa, sabe? Assim, quer dizer, além de eu ser uma empresa num setor, eu tenho uma cultura própria. Então não adianta eu querer trazer, por exemplo, uma agenda que todo mundo está falando, se ela não vai fazer sentido para mim ali dentro. É assim, primeiro entender que isso é uma mudança, isso é visão, isso é estratégia. Entendi que é uma mudança, como é que eu me conecto? Olha o business. E aí você tem, é lógico, né, uma série de agendas mínimas para fazer, é óbvio que você tem que ter uma coleta seletiva, é óbvio que você tem que olhar para a questão de ecoeficiência, mas vai no business que é o mais importante. Se a gente está falando de uma mudança de modelo, o que, que a gente está querendo com essa mudança? Que as empresas, quando olharem os seus negócios, quando projetarem um produto, né, quando estiverem criando um serviço, que elas olhem não só para as questões econômico-financeiras, que são perfeitas, está tudo certo com isso, é uma empresa, mas que ela também olhe para as questões sociais e ambientais e de governança, porque essas questões impactam no financeiro. Então, no fim, a gente está dizendo isso: o modelo de capitalismo que nos trouxe até aqui, né, não nos levará adiante. E é por isso que um fórum econômico mundial fala de meio ambiente, fala de social, fala de governança. Então, ESG é isso, quer dizer, na verdade, é a mesma coisa que sustentabilidade, né, Raquel? Eu acho importante também trazer isso. Pode ter uma diferença aqui e ali, mas assim, estamos falando da mesma agenda. Agenda de sustentabilidade, agenda ESG, é uma agenda que propõe, então, que as questões sejam vistas não só do ponto de vista econômico-financeiro, mas de uma forma mais ampla, porque o mundo tem todo, né, tem todo esse contexto. É uma jornada, né, a melhor palavra para definir. E assim, as empresas, né, Raquel? Eu sou fã das empresas brasileiras, do setor privado, eu digo que nós somos benchmark para o mundo, e eu interajo em muitos fóruns mundiais. Então, as empresas são muito engajadas, são muito dedicadas e estão nessa agenda há décadas. Claro, cada uma no seu momento, com a sua abordagem, com o seu jeito, as empresas maiores primeiro, mas a gente tem aí um caminho que entra sempre, costuma entrar bastante pela agenda de risco, né? Que risco eu corro se eu não adotar essa agenda ISD? E tá, né, não precisamos ir longe para ver desastres ambientais, crises de reputação, sociais, etc. Então, se você não acredita na agenda, pelo menos você vai pela linha de risco, né? Que é a ponta da oportunidade, né? A gente tem um risco e tem oportunidade. Aí a gente vê novos produtos que vêm a mercado, né? As empresas lançando social bonds, green bonds, emissão de títulos verdes, etc., com recorde de captação. Então, assim, eu acho que a gente vem nessa jornada que claramente, né, Raquel, há 2, 3 anos, com a pandemia, teve este boom aí, vamos dizer assim, esse impacto na aceleração dessa agenda. E eu explico isso de uma forma que, para mim, é muito simples, né? Quer dizer, a gente percebeu com a pandemia que uma questão de saúde, ou seja, social, ligada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Simples assim, né? O mundo é interconectado, não dá para dividir em caixinha, né? E a gente percebeu isso pela dor da pandemia. Sentimos na pele, né? Literalmente aí todo mundo. Sentimos. E aí a diferença que a gente vê nessa evolução das empresas fortemente é que agora a gente tem a liderança, a alta liderança muito engajada, presidentes, conselhos, a gente tem questões mais estruturais entrando, sabe? Não é uma agenda tão paralela.
Então, a gente está num momento muito rico, essa agenda vem ganhando, vamos dizer assim, mais padrão, né? Cada vez mais regulações também, enfim. Mas é isso, acho que as empresas sempre se engajaram, ou porque acreditam, ou porque foram pressionadas, não importa muito, e a gente, nesse momento, está num avanço mais estrutural, que aí realmente é levar para o novo modelo, né? Levar para o novo padrão. Passar que isso seja uma regra, né? E não é mais a exceção, né? Isso passa a ser um modelo muito mais sustentável mesmo. Às vezes as pessoas tentam, o que é mais importante? O G, o E, o S. 3 em conjunto. Tudo é importante, mas tem uma linha que fala que o G é a base e com ele você alavanca o E e o S. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, sem o G, sem a gente dar atenção para esse escopo de regras, que área vai cuidar da área de sustentabilidade? Que área vai cuidar de sustentabilidade? É uma área, é uma comissão, um comitê, isso é governança, né? Então, você olhar para a governança no início da sua jornada de sustentabilidade é fundamental, porque senão você corre o risco de ficar fazendo ação pontual, sabe? Faz uma iniciativa ambiental, faz uma iniciativa social, mas onde tudo isso se organiza, né? Quem toma a decisão? Então, a governança, sim, tem um papel fundamental para que dê, vamos dizer assim, base, né? E sustentabilidade aí para essa agenda. E se a gente está falando de uma agenda que ganhou importância na estratégia corporativa, a estratégia corporativa é feita disso, quer dizer, quais são os KPIs, quais são os indicadores, quais são as metas, como é que a gente gere tudo isso. Então, uma das principais discussões. A gente tem aí, né, Raquel, sistemas de gestão que as empresas acabam desenvolvendo, muito em cima das suas matrizes de materialidade, né? Quer dizer, o que é material para uma empresa de um setor, às vezes não é para outro, né? Então, ela tem que ter um olhar também setorial. Mas aí a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, GRI. GRI é a principal framework para publicação de relatórios de sustentabilidade do mundo, né? Eu tenho aí a honra de presidir o Conselho Consultivo no Brasil. Quer dizer, ali você tem uma série de indicadores que são os esperados que você dê transparência e que você reporte, né? Então já é um bom mapa. Quando a gente fala também, falado muito SASB é mais no âmbito dos Estados Unidos, mas também várias empresas acabam combinando SASB com GRI, tem uma coisa interessante ali. Quando a gente fala de empresas listadas, né, participar de um índice de sustentabilidade, você tem que responder uma série de questionários, uma série de indicadores, também te dá referência, o CDP, né, que também, aí sou vice-presidente do conselho, é focado em transparência de informações ambientais, né, carbono, água, florestas. Poxa, você tem tudo ali. Então, hoje não é por falta de indicadores, né, e de referências que a gente não vai avançar. O que eu acho que sempre é importante é olhar indicadores mundiais, globais, né? Então, isso facilita para a empresa se posicionar nessa seara. Quer dizer, quando você reporta usando um framework internacional, quando você faz um relatório, por exemplo, qualquer pessoa no mundo vai entender do que você está falando, porque é uma referência global, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem uma discussão sempre desses frameworks se unirem, né? Tiver menos. De novo, eu acho que são caminhos que vão se desenrolando adiante, mas a gente ainda precisa passar por isso, né? Por entender e ter várias possibilidades para as empresas poderem escolher. Quando algo ganha muita visibilidade rapidamente, as pessoas podem, é novo, é uma onda. Não, não é novo. Não é uma onda, não vai passar. É um novo mundo que a gente está criando, né? Um novo modelo, uma nova forma de se comportar, de fazer negócios, e passa pela comunicação, né? Passa por engajar, por envolver, por falar o que os ouvidos estão prontos a escutar, né? Porque cada empresa é uma realidade, falando aí, né, de toda a minha especialidade, que é setor privado, né? Cada empresa está no momento da sua jornada, a gente usa muito essa palavra para sustentabilidade, né? Jornada. Cada liderança tem um foco, prioriza. Então, assim, o que esses ouvidos estão prontos a ouvir, né? E aí a habilidade de comunicação vem muito forte, facilita demais todos esses processos.